Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje essa mesa está luminosa, radiante, com muitas mulheres que brilham aqui. Sejam muito bem-vindas, Ana Paula Silva, Patrícia Jankzak e Catiane Zanotto. É um prazer receber vocês aqui no estúdio hoje. Obrigada. E a gente vai falar sobre liderança e protagonismo feminino. Bora lá, meninas? Bora lá. Então, eu gostaria que vocês começassem hoje esse bate-papo se apresentando. Quem vai ser aí a primeira? Ana, né? Vamos por ordem alfabética, então. Vamos por ordem alfabética. Bom, então, prazer, obrigada pelo convite, Ju. Eu sou a Ana Silva, eu atuo atualmente, né, trabalho na área da educação, mas sou engenheira química de formação. Já trabalhei muito na área da engenharia, inclusive empreendendo com consultoria, enfim, e sempre tive como propósito atuar nesses temas de liderança, protagonismo feminino, empreendedorismo feminino, e atualmente estou na vice-presidência executiva do Grupo Neftec. Muito bem, seja bem-vinda, Ana. A Patrícia já esteve aqui conosco, já gravou um programa. Também sobre empreendedorismo feminino. Exatamente. Também. Mas se apresente para quem não viu. Nossa, muito bom estar aqui de volta. Sempre uma alegria a gente poder estar juntas conversando sobre esses assuntos. Então, eu sou a Paty Jankzak, né? Eu sou estrategista digital e atuo também com empreendedorismo feminino, né? O meu negócio hoje, eu digo que é gerar impacto e transformação por meio da inovação para as empreendedoras. Muito bem, Paty. E a Cati? Vou te chamar de Cati. Sim, pode. Ju, é um prazer, então, enorme estar aqui contigo nesse momento, né? Nesse dia especial, junto com as minhas colegas também. Me chamo Catiane Zanotto, né? Eu sou mãe do João Pedro, esposa do Marcos, né? Hoje eu estou como CEO da Zen Agência Web, uma agência que eu sou sócia com meu esposo. Sou formada em administração e marketing, né, pela UCS. E eu digo que eu sou uma apaixonada pela vida e pelo empreendedorismo, né, e a inovação. Eu busco sempre trazer para as pessoas o melhor delas, trazer que elas se experimentem e tragam para si, tire delas o melhor delas. Uhum. E o assunto que a gente vai falar sobre liderança e protagonismo feminino, eu acho que todas nós aqui somos protagonistas, a gente já tem uma jornada, né? Eu acho que o ambiente comum a nós, né, é essa parte mais da inovação, aonde a gente faz parte de uma comunidade, inclusive, né, voltada para a educação empreendedora, né? Então, nós, querendo ou não, somos protagonistas, né, nesse ambiente. A gente sabe o quanto hoje é importante desenvolver as mulheres, né, e desenvolver novas lideranças femininas. Muitas vezes elas já são líderes, mas muitas vezes elas nem se sentem, né, nessa posição ou não se veem nessa posição. Né? Então, fomentar isso, trabalhar isso é muito importante, principalmente pelo momento atual que a gente vive hoje, né? Que cada vez mais as mulheres têm que ter esses espaços de liderança, elas têm que se sentir capazes, também têm que se posicionar nesse sentido. E nesse contexto, gurias, eu queria que vocês trouxessem as contribuições de vocês também, para falarem um pouco mais dessa parte da liderança e do protagonismo feminino. Legal, a gente tá, não sei que dia que vai pro ar, né, mas em novembro é um mês que se comemora, a gente recentemente comemoramos o empreendedorismo feminino, e eu acho que esse olhar, né, quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente já subentende a liderança e o protagonismo, né, porque uma mulher que empreende, ela tá liderando e ela tá sendo protagonista por meio do seu negócio, enfim, do seu empreender. Mas eu entendo, Ju, que a liderança, ela é algo que já é da natureza feminina, né? E eu acho que quando tu fala assim, é importante as mulheres ocuparem esses espaços, é porque durante muito tempo a gente ouviu que não tinha espaço,
né? Então, quando é da nossa natureza liderar, porque quem é que cria os filhos? É uma liderança, né? Quem é que comanda a casa? É uma liderança, né? Quem é que cuida da família e quem é que naturalmente tá à frente de todos os... de tudo, né? Da vida. Uma série de tarefas, né? Atividades, papéis. Exato, muitos papéis. Então, eu acho que faz parte da natureza feminina. Mas a gente foi por muito tempo ouvindo, assim, que a gente não tinha espaço, que a gente não, né? E aí a gente vai se acomodando também, eu acho, num lugar muito de vítima, né? Então é mais fácil eu dizer que eu não tenho espaço para liderar. Então, eu acho que quando a gente traz esse ponto, esse debate, assim, precisamos ocupar os locais e precisamos ocupar os espaços, é justamente a gente tomar consciência de que é o nosso espaço. Nesse contexto também, eu acho que vem muito ao encontro, né, pela tua fala, Paty, e como a Ju também trouxe no início, a questão do posicionamento, né? E aí é que eu acho que é muito importante a gente buscar trabalhar isso, seja no dia a dia, mas também nos diferentes fóruns, atividades, eventos que a gente participa ou promove, enfim, para que realmente a mulher se enxergue nessa condição e se posicione, sim. Porque eu acho que essa questão do posicionamento é um fator bastante importante para a gente trazer a questão do protagonismo, da liderança, porque realmente, eu concordo contigo, vem da natureza feminina, mas por muito tempo isso foi, de certa forma, abafado, enfim, podado, e a gente precisa trazer isso à tona, né? E o posicionamento é um fator que faz com que realmente a gente consiga buscar os espaços, buscar realmente o desenvolvimento, porque às vezes ficou esquecido, mas podemos nos desenvolver, aprender, enfim, e buscar esse posicionamento e esse protagonismo. Eu acho que isso é bastante importante para a mulher, né? Trazer isso para o seu dia a dia, para sua vida, para suas atividades. Para os seus papéis. Para os seus papéis, exatamente. E trazendo o empoderamento, né, Ana? A gente falando de empoderamento e falando de posicionamento também, porque empoderar para mim é capacitar essas mulheres. Como hoje, nesse atual o mundo que a gente está vivendo, como a gente precisa capacitação e treinamento, né? Mostrar para essas mulheres, essas donas de casa, essas pessoas que se acham que não são capazes, que elas também podem. Porque a gente também veio de baixo, a gente também veio de uma família humilde, que a gente lutou, estudou, se desenvolveu, buscou conhecimento, e o conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, acredito que sim, as mulheres precisam ter a oportunidade de se desenvolver através de capacitações, através de treinamentos, a trazer para elas, porque é o momento delas também, né? De se olharem para si e até de um autoconhecimento, por que não? Não, até porque ele é essencial, né, Kati? Porque, querendo ou não, dentro do que a gente tá falando, como é importante a gente estar fomentando isso, né? Essas discussões, esses debates, eventos, enfim, encontros, tudo isso promove esse pensamento crítico, né? E tudo começa na autoconsciência, né? Então, sobre a sua própria gestão, sobre a sua própria atuação, muitas coisas que a gente está falando aqui vai muito da disposição de cada uma de nós em querer estar se melhorando, né? Que se trabalhando. Inclusive, eu coloquei aqui na mesa essa questão dos espaços já provocativo, para a gente, muitas vezes é a forma como a gente enxerga isso, né? Quanto eu tô disposta hoje a trabalhar as coisas que eu não gosto em mim, que não tão muito boas, do que eu não sou, no que eu não sou capaz ainda, ou que eu não tenho habilidade, né? E através dessas trocas a gente aprende muito. E as capacitações também, né, Kati? Então, eu vejo como ponto de partida, primeiramente, essa disposição, né? Tá disposta a querer buscar isso, né? Esses encontros e estar junto com outras mulheres também proporciona muito. Uma rede, né? O autoconhecimento é fundamental para liderança, né? Então, a gente se conhecer, entender, se enxergar, isso também faz com que a gente possa nos desenvolver
e buscar efetivamente essas posições de liderança e protagonismo, enfim. E além do, claro, sem dúvida, além do autoconhecimento, a gente buscar o desenvolvimento através das capacitações. Mas como que a gente também vai liderar outras pessoas se a gente também não se conhece? Exatamente, era isso que até ia pontuar, porque eu acho que tudo inicia em nós, né? Então, isso é muito da mulher, é de ela estar entregando aquilo que ela tem dentro de si, né? Mas se eu não tenho autoconhecimento e uma autorresponsabilidade, eu não tenho liderança e protagonismo na minha própria vida, né? E como que eu vou ocupar um espaço? Quando a gente fala em liderança, a gente tá partindo do pressuposto que primeiro eu tenho que liderar as minhas vontades, eu tenho que liderar as minhas sombras, eu tenho que ser protagonista dentro das minhas dificuldades, né? Eu tenho que ser protagonista na busca de me desenvolver para me ser uma pessoa melhor, para partir disso eu ser realmente uma líder para as outras pessoas. Porque se eu não consigo dominar as minhas fraquezas... Ou fazer uma melhor gestão, exatamente. Né? E como que eu vou fazer isso para as pessoas? Como que eu vou entregar isso nos espaços? Né? Então, eu acho que isso tudo passa exatamente do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, como tu falou. Perfeito. E o que vocês hoje veem, assim, dentro do cenário que a gente está inserida, de todo esse contexto, né? E das várias mulheres que a gente conhece, o que vocês percebem hoje que são os principais desafios? Acho que depende muito de cada contexto, né? De cada realidade, enfim, do contexto em si mesmo, né? Tem espaços que hoje a gente já vislumbra que muito se avançou. E que bom que vem avançando. Mas, em contrapartida, tem espaços que ainda não. Então, eu vou falar um pouco até pela minha formação, né? Eu que tenho formação na área de engenharia. A engenharia ainda tem uma visão muito masculina, vamos dizer assim. Mas se vem ao longo do tempo, se veio ampliando esses espaços. E aí vem de novo a questão do posicionamento. Eu acho que quanto mais mulheres buscarem, acho que independente da carreira que tu queira construir para ti, eu acho que é muito da vontade de cada um. Não existe profissão para homem, para mulher, enfim, né? A profissão é a profissão que eu quero para mim, é o que eu tenho de propósito de vida. Então, por isso que eu falo muito, que depende muito do contexto. E aí a gente vai buscando esses espaços, né? Quando eu fiz engenharia, o número de mulheres era muito pequeno. Hoje em dia eu ensino engenharia também, né? Então, estou na academia formando outros profissionais. Que a gente vê que a representatividade é muito maior de mulheres nessas áreas. E que bom, e que vem crescendo e que vem buscando esses espaços, como em outras áreas também. A área da tecnologia vem avançando muito. Então, acho que depende muito do contexto, dos ambientes, e que aí é muito importante ter eventos, enfim, a gente, enquanto mulher, também buscar essas integrações, essas conexões, participar de atividades, participar de eventos, porque isso também faz com que a gente busque força, porque querendo ou não, falando de liderança, falando de protagonismo, a liderança, ela é solitária, né? Então, a gente tem que buscar elos, tem que buscar conexões para também nos dar o empoderamento, nos dar a força e a gente buscar esses espaços, buscar representatividade e mostrar, sim, a capacidade, mostrar o quanto a gente tem de valor também e o quanto se pode contribuir. Né? Eu acho que o diverso a construção, ela se dá muito pelo diverso, né? Então, eu acho que isso é importante, mas eu vejo que na minha percepção, vai muito de cada contexto, da gente realmente ir galgando esses espaços, que alguns espaços ainda carecem de mais atenção, e por isso que eu acho que é muito importante a gente falar de protagonismo, a gente falar de mulher líder, porque por mais que se tenha ampliado, ainda se tem muito aquela visão de que ainda se tem, né, para algumas áreas, a visão de que a mulher tem que estar dentro de casa, cuidando apenas da casa. E não é mais assim. Né? Eu vejo também, eu tenho uma visão totalmente otimista, né? Eu vejo que o cenário, assim, para as mulheres é muito bom, né? Mas eu vejo também que a gente escolhe vieses e recortes
para focar, né? Então, ontem, por exemplo, eu estava lendo uma matéria e aí eu me surpreendi. Vocês sabiam que o ChatGPT foi criado por uma mulher? Não sabia disso. Pois é, Olha. exatamente. E hoje ela é CEO. Ela está como CEO, porque o CEO que ela é CEO, e hoje ela está como CEO, porque o CEO foi demitido no final de semana e ontem ela foi anunciada como CEO. Então, cara, assim, ó, a gente tá na era da inteligência artificial. Todo mundo só fala de ChatGPT. E foi criado por uma mulher, entende? E quem disse que ela quem tá debatendo se esse lugar é dela ou não? Ela é albanesa, tá? Ela foi lá e fez. Ninguém precisou abrir espaço para ela. E ela também não precisou ir para nenhum debate e dizer, gente, eu tenho capacidade e eu preciso desse espaço. Não, ela conquistou. E trabalhando com empreendedoras, eu vejo que quando uma mulher ela quer, quando ela tem vontade de ocupar um espaço, ela vai. Disposta, né? Quando ela tá disposta a pagar o preço, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que todo bônus tem um ônus. Inclusive dentro desses nossos próprios papéis, né? Porque a gente é mãe, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Então a gente tem um monte de papéis, né? Mas se tu te dispõe realmente a investir tempo. E se tu se dedica, se é realmente aquilo que tu quer, e se tu vai investir tua energia naquilo, tu se desenvolve, porque capacidade todos temos. Agora, se a gente sabe os caminhos, a gente vai ter que buscar construir isso. A gente vai se capacitar para isso. Agora, eu vejo que então, são vieses. Se eu escolho olhar sempre para aquele discurso que sim, o lugar da mulher é em casa e que o mundo é dos homens, talvez para mim não tenha espaço. Agora, se eu vejo que, cara, eu não preciso dizer que eu preciso de espaço, eu vou lá e conquisto. E sou a mãe do ChatGPT, e não preciso também ficar mostrando para todo mundo que é uma mulher que faz isso. Vocês viram que é uma mulher. Gente, é um ser humano. É um ser humano que está Exatamente. lá, né, liderando, protagonizando uma transformação da humanidade que a gente está vivendo, né? Então, eu acho isso incrível. Então, eu vejo que o cenário é de acordo com aquilo que a gente quer enxergar. A gente sempre tem vieses, recortes, e a gente pode escolher. Eu gosto sempre de fazer um recorte bem otimista e ver quais são as oportunidades que nós, mulheres, temos e quais são os espaços que eu quero ocupar. Porque se existem espaços que ainda não estão ocupados por mulher, eu desconfio que não é porque não deixaram, e sim é porque ninguém quis ocupar ainda. É verdade. Eu já sou do posicionamento que a gente precisa criar ambientes seguros para as mulheres, né? Por mais que a Paty disse ali que sim, tem uns espaços e a mulher, só que a Paty vai lá, pega e faz. Nem todas têm a mesma Às vezes segurança, até coragem, coragem né? que nem a Coragem, Patrícia tem. Então, eu acho que a gente tem que criar ambientes seguros para essas mulheres e ambientes que tragam muito conhecimento, porque a gente está cansado de pessoas de palco. E eu estava olhando ontem uma reportagem sobre isso. Tu vai nos eventos, vai nas palestras e as pessoas são treinadoras de palco. Só que aí tu vai olhar para a vida delas real. Qual é o significado da vida atual delas? Será que elas estão protagonizando? Desculpa, gente, foi mal. Acontece. O que elas fazem na vida delas no palco, será que realmente elas estão fazendo? Né? Porque todas nós temos nossas dores, nós somos humanas, a gente pode errar. Mas tem uma frase do Baden-Powell que nada se compara ao exemplo, né? E essa é a minha frase. Então, antes faz o teu dever de casa, faz contigo mesmo e depois tu passa adiante o teu conhecimento, né? Se tu não sabe exatamente para onde tu quer ir, como é que tu vai ser exemplo para alguma pessoa, outra pessoa? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer esse olhar que as mulheres consigam estar numa palestra e erguer a mão e ir lá e dizer, ó, eu sou fulana de tal, a minha opinião é essa. E ninguém dá risada, ninguém trazer seguir uma crítica construtiva, né? Nada de ofender essa mulher, né? E muitas mulheres, elas têm, sim, medo de colocar a opinião delas para fora. De julgamento, De julgamentos e críticas, né? Por toda uma construção, né, cultural, tem todo um contexto também que faz com que se, né, mas é por isso que eu digo que cada vez mais a gente vem avançando e vem
verificando que realmente há avanços. Eu acho que aí é que, de fato, a gente precisa potencializar e aí olhar também. Eu também gosto de ser otimista, Sim. mas a gente também não pode deixar a realidade, às vezes, de lado, né? Daí tem situações, tem conflitos, mas é aquela questão da gente, apesar da dificuldade, porque dificuldade é da vida, né? A nossa vida não são só flores. E os dilemas são de todos. Apesar dos dilemas, apesar das dificuldades, é a gente tentar reverter isso. Então, até por isso que eu digo que essa questão também de criar conexões, criar laços, ligas, enfim, faz com que também nos fortaleça, né? E nos traz um ambiente mais seguro, nos traz essa segurança, enfim, essa coragem, às vezes, para que a gente seja disruptivo também. Mas então, vocês concordam que a gente está falando a mesma coisa? Porque o protagonismo, ele é justamente isso. O ambiente seguro, ele vem no momento que eu vejo que a outra pessoa também teve a coragem, que a outra pessoa também está falando, que ela tem espaço para falar e que ninguém está rindo dela, que a outra pessoa também tá evidente, que a outra pessoa tá lá em cima do palco e ela consegue aplicar aquilo que ela fala. Isso me olhando e observando mulheres que venceram, mulheres que conseguiram, mulheres que chegaram lá, aonde eu gostaria de estar, talvez, isso me motiva. Isso faz com que esse ambiente que eu esteja seja seguro. Diferente do que eu ir para um ambiente e dizer, ouvir o tempo inteiro, não existe um lugar seguro, não existe espaço para mulher, porque eu saio desse ambiente que só fala isso, vou para um outro ambiente e penso, é verdade, eu acabei de ouvir lá que eu não posso falar, porque nenhum ambiente é seguro, é verdade. Então, quanto mais nós protagonizamos a nossa vida, mais exemplo a gente é, e mais a gente torna seguro esse ambiente para que outras mulheres sejam protagonistas. E inspira e também impacta a vida de outras, né? Exato. E puxando esse gancho, eu gostaria que vocês também compartilhassem um pouco sobre os aprendizados que vocês tiveram na vida desde que marcou, assim, nessa parte do protagonismo de vocês, dessa liderança, assim, quais foram grandes aprendizados que ajudaram vocês a chegar aqui? Nossa, a pergunta... Agora a pergunta de prova foi difícil. essa foi... Lembrem de vocês lá naquele início, assim, dando os primeiros passos para empreender, para se desenvolver também, né? Quais foram esses aprendizados, assim, que marcaram a vida de vocês? Olha, no meu caso, Julie, foi assim, não é pontualmente uma situação. Eu acho que a minha jornada, ela sempre é uma jornada de, talvez, por ser a minha personalidade, né, de estar sempre inquieta e insatisfeita, eu sempre acredito que eu posso ser melhor. Então, quando eu consigo ser melhor que ontem, eu já tô pensando que amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, né? Então, e quando a gente fala ser melhor, é justamente por quê? Porque a vida apresenta os desafios, e aí eu penso, como eu vou resolver isso, né? Eu preciso superar esse desafio. Não é na questão da soberba, eu sou o melhor hoje, eu sou uma pessoa... Não, como tu enfrenta, né? Exato, é eu ter forças, encontrar em mim as forças para enfrentar os desafios, mesmo que eles sejam pequenos. Às vezes vem um desafio grande e a gente consegue tranquilamente passar por cima. E às vezes vem uma besteirinha, que aquilo nos tira o sono, que aquilo nos incomoda, que é um negocinho que talvez para outras pessoas, nossa, isso é muito irrelevante, isso é uma coisa muito simples de resolver. E para ti pode ser um... Então, eu acho que no meu caso, a minha jornada é de construção. E que eu posso dizer assim, ó, nossa, a cada... eu sinto orgulho de olhar para trás, assim, e dizer, nossa, quanto eu já cresci, quanto eu já me desenvolvi, como eu ainda tenho pra... Deus me dê muita vida, porque eu ainda preciso bater bastante o chão ainda. Legal, eu acho que é bem por aí, eu acho que também olhar a jornada e acho que o que a gente vem falando também, a maturidade nos traz, né, uma bagagem, enfim, a nossa história de vida, a nossa jornada nos traz mais maturidade, né, melhor dizendo. E aí nesse contexto, mas uma questão que assim, sendo um pouco mais específica, que eu acho que realmente foi um grande aprendizado e que eu sempre fui muito persistente no que eu tracei como objetivo, e aí vem muito a calhar com o que eu falei, que apesar das adversidades, das dificuldades, enfim, né, por mais que muitas pessoas às vezes não vai dar certo, não sei, eu sempre fui muito persistente, e aí eu acho que
quando foi a virada de chave, quando eu parei de ouvir tanto o externo. Quando eu olhei mais pra mim, Começou que a eu ficar me surda, conheci né? melhor, comecei a ficar surda. E aí eu comecei a entender, não, é eu por mim mesma, que aí realmente foi onde eu que é como é bom olhar pra trás e ver realmente o que a gente fez. Ai, mas é sorte? Nossa, não, ela teve sorte, né? A velha história da sorte, diz quem dera fosse sorte. Mas sempre muita batalha, enfim. Mas quando eu parei realmente de ouvir tanto o mundo externo e fazer mais por mim, eu acho que realmente foi um grande aprendizado, assim, pra mim, que eu levo até hoje, né? Pra todas as questões que eu tenho que enfrentar no dia a dia. E faz com que realmente eu siga no meu propósito aí. É que ouvir o coração também é trabalhar sua própria segurança, né? Isso é um desenvolvimento. Já também. temos emoção nessa mesa aqui, Exato. já florou emoção aqui. A Ana é toda emoção. A Ana trouxe uma coisa muito importante pra mim, que é o ser, né? Tu precisa sim ter seu eu, mas tu precisa muito mais escutar teu coração. E quando tu escuta teu coração, as coisas começam a fluir. Quando tu escuta a tua intuição e teu ser e para 5 minutos para escutar o que ele tem para te dizer, tu segue sem medo, né? E eu sempre tive um aprendizado com meu pai. Meu pai sempre foi meu grande líder. E ele dizia assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu acho que eu fiz isso a vida inteira. Porque eu vim de uma família de 4 filhos, pais pobres, cidade pequena, né? Sempre batalhei muito, saí de casa com 14 anos e tive que me virar sozinha. Então, pra mim, era matar um leão por dia, assim, era muito... essa jornada não foi fácil. Mas hoje, quando eu vejo, quando eu recebo as mensagens, quando as pessoas me dizem, Kati, olha, até nos podcasts agora, né, me mandam mensagem assim, como é bom te escutar, como é bom, tu me inspira. E isso pra mim não tem preço, sabe? Então, eu acho que essa jornada que a gente passa, ela ensina a gente ficar cada vez mais forte, né? E aqui eu acho que todas somos mãe, e quando tu se torna mãe, isso dobra, isso se torna muito mais, parece que aflora tudo que tu tinha, né? Porque A gente aprende muito, hein? Aprende sendo mãe. muito, né? Muito mais que ensina, eu acho. Sem aprendizado dúvida. cada dia. E a cada dia, isso Pra quer dizer. Mas muito bom que vocês Sempre colocaram. Também ouvi muito do tipo isso, né, Kátia, na minha história também, do tipo, vai com medo mesmo, tem que enfrentar. Eu acho que a minha vida, em questão de aprendizado, se eu posso contribuir com algo, eu contribuo falando sobre as questões dos desafios, das limitações e das superações, né? Então, assim, cada desafio, acolher esses desafios, do tipo assim, será que eu não consigo? Será que eu não posso? Como é que eu posso superar isso? Né? E avançar. Eu acho que isso que vai nos trazendo persistência, isso que vai nos gerando sucesso na nossa vida, isso que vai dando essa fortaleza, gerando essa fortaleza dentro da gente, que a gente tem esse poder, né? E pensar grande também, sabe? A gente, qual é o limite? Né? Então, assim, eu sempre falo, né? O céu não é um limite. O limite está na nossa própria limitação, na nossa mentalidade. Então, às vezes, durante esses desafios, eu acho que os aprendizados que eu tive foi olhar como é que eu penso sobre isso nesse momento, do tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? E buscando sempre essa fé, sabe? E essa capacidade que a gente tem de superação como ser humano, né? Do viver o impossível. E a inquietude eu acho que é uma dádiva, né? Essa inconformidade, né? A gente ser inconformado com algumas coisas, não se submeter
as condições que a gente vive hoje, né, que não estão boas. Por que eu preciso ficar preso naquela situação se eu tenho a capacidade de mudar o que eu estou vivendo hoje, né? Então, eu acho que se eu posso contribuir com relação a aprendizados dentro da minha jornada, foram os desafios que eu tive sobre limitações, onde eu sempre busquei superar as adversidades e me colocar à prova, né? Porque é isso, a gente tem que estar vivendo e tem que estar disposto a viver essa transformação, essa mudança. E né? viver com propósito, né, Ju? Viver com um propósito, com valores, sabendo que tu tem uma missão aqui a ser cumprida, que tu quer deixar um legado. Tu quer deixar algo para a nova geração, para teus filhos, né? Não quer... Tu sabe tudo que tu passou, né? Por que não melhorar o mundo trazendo oportunidades, mostrando que dá para ser diferente? E aí Porque isso inspira os demais também, né? Então, esse isso alinhamento bacana. com o nosso querer, né? Do que a gente quer para nossa vida, né? Acho que onde Mas tem isso estabelecido, vem os sonhos, os nossos objetivos. Trazendo para o protagonismo, a gente pode pensar também que desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem a nossa história, a construção da nossa história. Eu posso ser protagonista da minha história, ou seja, ter o papel principal, ser, né, a principal agente ali, ou eu vou ser só uma coadjuvante que a vida vai acontecendo e eu não tenho domínio sobre a minha própria vida, Exatamente. sobre aquilo que eu quero construir, sobre aquilo que eu quero entregar e principalmente sobre aquilo que eu quero viver, da maneira que eu quero viver. No mínimo, uma autonomia, né? No mínimo, uma autonomia, né? Meninas, eu adorei esse bate-papo aqui. Acho que a gente poderia... Pouco tempo, muito pouco tempo. Vamos ter que fazer uma parte 2. Tá? Vamos? Um longa! Combinado. Parte 2. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final pra gente falar, pra vocês trazerem aí, fazer um fechamento sobre liderança e protagonismo. Se vocês quiserem também deixar o contato para entrarem nas redes sociais, fala do teu podcast também, Kátia. Então, a minha mensagem que eu queria deixar para todos que estão nos assistindo, que não desistam dos seus sonhos. Por mais dificuldade que vocês tenham, vocês que estão nos escutando, nos vendo nesse momento, persistam, porque vale a pena. A jornada é árdua, mas no final vale muito a pena. E quero convidar vocês também para assistirem meu podcast, né? Vou trazer as mulheres ali, nos acompanhar pelo YouTube. Give Back, né? É Give-Back, YouTube. E as redes sociais é podcast Give Back. Acompanhem lá, eu falo sobre negócios inovadores, tecnologia, inovação, criatividade, empreendedorismo, autoconhecimento e marketing. Legal. Recomendo, inclusive. Quer deixar tua mensagem? Então, vamos lá. Minha mensagem final, assim, é reforçando, né, para que todo mundo possa se desenvolver, mas especialmente se autoconhecer, né? A gente falou bastante sobre liderança, protagonismo feminino, e eu entendo que o autoconhecimento realmente é o que vai nos levar a poder liderar e nos tornarmos protagonistas. E é tão bom quando a gente consegue desenvolver isso e buscar olhar para trás e ver as nossas conquistas vindas por nós mesmos, né? Então, acho que isso é bem bacana. E aí, quem quiser me seguir também nas redes sociais, meu arroba é silva.anaenge. Bom, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui, gurias, para nós, né, é exatamente a questão de eu liderar por meio de quem eu sou, por meio da minha história, né? Então, a liderança, ela vem naquilo que eu entrego, na marca que eu deixo na minha história, na marca que eu deixo no mundo, porque quando eu sou a protagonista da minha vida, quando eu sou a protagonista da minha história, eu estou também liderando a minha vida, mas eu também inspiro outras pessoas, porque eu estou entregando, né? Eu estou, de alguma forma, entregando aquilo que está dentro de mim, aquilo que pulsa no meu coração e aquilo que faz sentido. Então, a minha mensagem é, primeiro, liderem sua própria vida e protagonizem a sua própria história.
E, com certeza, me sigam no Instagram, paticoy.jankzak. E olha só, eu também faço das minhas palavras, das palavras da Paty, as minhas, nesse mesmo sentido, que a gente liderar e protagonizar, a gente tem a oportunidade de transbordar na vida das pessoas e brilhar pro mundo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Gurias, agradeço imensamente a contribuição de vocês e estar aqui batendo papo sobre isso, que é um assunto que a gente adora. A gente que agradece. Gratidão. E a gente fará, com certeza, aí, faremos uma parte 2. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Pode Estar. Tchau, tchau. Shine bright like a diamond.